muito que vocês assistam. A aula de ontem, a aula de hoje, quem assistiu, eu peço que assista novamente, porque ela é um dos assuntos principais da nossa prova, né? E eu estava dando uma olhada novamente na prova que eu elaborei para vocês, que vai ser na sexta-feira da semana que vem. E aí a nossa prova ela tem dois tópicos principais, né? Que é a parte de teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Essas são as relações que nós vamos estudar. Então, nossa prova vai ser principalmente isso, vai ser só teorema de Pitágoras e relações métricas. Então, fiquem atentos a esses dois conteúdos que dá para tirar uma boa nota. Então, vamos lá dar continuidade. Né? Na aula de ontem, a gente resolveu até a questão de número 4. Nessa aula de hoje, vou resolver essa questão de número 5 e até finalizar. Acho que acaba na 9, se eu não me engano. Vamos tentar finalizar esses exercícios na aula de hoje. E aí o Valeriano tinha comentado, né, que os exercícios que não têm figura, eles são os exercícios que apresentam um grau de complexidade maior, né? Nós vamos lá tentar interpretar esse exercício. Exercício de número 5, comando da questão diz: em um triângulo retângulo, um cateto mede 10 e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 5 centímetros. Né? Então, o que seria essa projeção? Que eu não comentei com vocês o que seria essa projeção. Aí ele fala, nessas condições, determine a medida. Aí ele pede a medida da hipotenusa, a medida do outro cateto, a altura relativa à hipotenusa. Então, eu vou desenhar, para começar, né? Vou começar desenhando o triângulo que nós estamos familiarizados. Então, eu vou desenhar esse seguinte triângulo aqui, ó. Vai ser um triângulo que ele vem para cá, ele vai formar um ângulo reto ali, certo? E ele fecha aproximadamente ali. E aí, ó, nós temos um ângulo reto localizado aqui, certo? Um ângulo reto localizado mais ou menos ali. Eu vou desenhar outro triângulo, porque eu não gostei desse, não. Ele vai ser mais ou menos assim. Esse é mais inclinado para cá. Beleza? E esse daqui está melhor. Pronto. Vou desenhar o triângulo que nós estamos familiarizados, né? Então, aqui, ele tem um ângulo de 90 graus. Beleza? Aqui, ó, eu vou chamar de vértice A. Aqui eu vou chamar de vértice B. Aqui eu vou chamar de vértice C. Beleza, até aí tudo bem. Ele fala em um triângulo retângulo. Eu fui e desenhei um triângulo retângulo. Ele diz o seguinte, ó, que um dos seus catetos mede 10 centímetros. Então, mede 10 centímetros. Então, eu vou olhar aqui, ó, quem é a hipotenusa no caso aqui, desse triângulo retângulo? A hipotenusa sempre é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, o maior lado. Então, a hipotenusa está aqui. Desse lado eu tenho um cateto, do outro lado eu tenho outro cateto. Então, eu posso escolher 10 centímetros, né? Um cateto mede 10, só que ele não fala qual. Eu vou escolher esse daqui. Professor, por que você escolheu esse? Porque eu quis, somente por causa disso, porque eu quis. Beleza? Se você quisesse escolher esse outro, você também conseguiria chegar no mesmo resultado. Aí ele fala, ó, e uma projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 5 centímetros. O que é a projeção desse cateto medindo 5 centímetros? Nada mais é do que a altura que eu vou traçar bem aqui. Eu vou desenhar bem aqui. E aí ele fala que a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 5 centímetros. Então, o lado que vai medir 5 centímetros vai ser esse comprimento localizado ali. Beleza? Então, aqui, ó, eu formo um triângulo retângulo, certo? E aqui também eu formo um outro triângulo retângulo. E aí ele pede a hipotenusa do maior triângulo. A hipotenusa do maior triângulo, no caso, ela vai ser o comprimento de C até B, que é do maior triângulo. Professor, esse no caso de projeção seria como se estivesse pegando as fórmulas, dividindo a hipotenusa no MN? Isso, é o que eu vou fazer agora. E aí, quando eu divido, né, essa hipotenusa no N e no M, que são as projeções, né, eu tenho um N localizado aqui e eu tenho um M localizado ali. São as duas projeções
né, sobre a hipotenusa, que é o N e o M. E aqui eu tenho, no caso aqui, a altura H, certo? E eu tenho um outro cateto B. Então, o que nós estamos atrás? Da hipotenusa, que vai ser esse comprimento total aqui, nós estamos atrás dessa hipotenusa, do outro cateto. Quem é o outro cateto do triângulo? É o B. E a altura relativa à hipotenusa é o H. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, meu triângulo, eu só vou voltar aqui para a aula, que meu celular desconectou. Deixa eu só conectar aqui novamente no Google Sala de Aula e eu já volto. Só um momentinho. Vai ficar aqui. 10 sobre 5 mais M? Igual a 5, quase. Vai ficar 10 sobre A, que é igual a 5 sobre 10. Vai ficar dessa forma. Mas aí agora eu vou fazer os dois outros desenhos. Deixa eu só acessar aqui novamente. Né? Deixa eu acessar aqui novamente. Pode de amor, vai procurar remédio na vida noturna. Ô, mãe. Pronto, deixa eu abrir o chat aqui. Pronto, liga o microfone, João Pedro. João, desmuta, João, muta. Agora, olha só o que eu vou fazer, ó. Agora eu vou dividir esse triângulo em dois outros que nós estamos acostumados. O primeiro que eu vou dividir vai ser esse triângulo pequeno aqui, ó. Vai ser esse daqui e aquele outro. Sempre eu vou pegar o primeiro. E aí vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, né? O outro lado aqui e fechando aqui. Agora observa bem, né? Aqui eu vou ter um ângulo C. Aqui também eu vou ter um ângulo C. Ali eu vou ter o A e aqui eu vou ter um ângulo reto. E aqui mede quanto? Mede 5, né? Mede 5. E esse outro lado mede 10 e esse outro lado é H. Beleza? Peguei o triângulo pequeno. Agora eu vou pegar o triângulo grandão, que é o ABC. Agora eu vou desenhar ele, ó, que é o A, ele vai lá no A, volta no C, vai lá no B e retorna lá no A. Então aqui seria o meu vértice A, o vértice C e o vértice B. Olha só, se aqui é um ângulo C, aqui também vai ser um ângulo C. Beleza? Aqui também vai ser um ângulo C. Aqui também vai medir 10, esse lado aqui também, ó, lado AC, lado AC. Se mede 10 naquele triângulo, vai medir 10 também nesse outro. Beleza? E aqui eu vou chamar de B, beleza? Aqui eu vou chamar de B, ó. O lado AB eu chamei de B, o comprimento do lado B. Uma outra relação também que eu não coloquei aqui, ó, é que a minha hipotenusa, né, que vai do C até o B, a hipotenusa do triângulo maior, né? E aqui eu esqueci de colocar o ângulo reto. Então, essa hipotenusa do B até o C, eu vou chamar de A. Vou chamar de A apenas para dar um nome para ela. Beleza? Agora eu começo a montar a relação. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Agora eu vou olhar para o primeiro triângulo e perguntar quem é a hipotenusa do primeiro triângulo. Vocês podem me ajudar? Quem é a hipotenusa aqui do primeiro triângulo? 10. 10. Todo mundo de acordo? Então eu venho aqui, ó, escrevo 10. Agora eu pergunto, quem é a hipotenusa do segundo triângulo? A. A hipotenusa é A. Ela vai ser igual. Agora eu vou escolher aqui, ó, um número qualquer. Vou escolher o 5. Escolho o que eu quiser. Escolhi o 5. Então o 5, observem bem. Está para 10. O 5 ele vai estar para 10, mas para quem não sacou, para quem que o 5 vai estar, eu vou olhar, o 5 está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C. Então, eu vou olhar aqui para esse outro triângulo e perguntar, quem está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C? É quem? O 10. Então, eu vou colocar o 10 ali. Beleza? Agora eu vou multiplicar cruzado. Se eu quiser dividir aqui, ó, 5 para 10, vai dar meio. Eu também posso. Mas eu vou multiplicar cruzado. Ó, vai ficar da seguinte maneira. Ó, 10 vezes 10 vai ser igual a 100, que é igual a 5 vezes A, ou então A vezes 5. Então, deixa eu apagar aqui, que ficou ruim aqui. Ó. Então, aqui ficou 5A. Agora, olha só, o 5 está multiplicando A. Vou passar dividindo. Vai ficar 100 dividido por 5, que é igual a A. Então, meu A vai ser igual aí a 20. Beleza? Tranquilo? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo me acompanhando? Então, olha só, o A
vale 20. Acabei de encontrar o A. Beleza? Cadê o A? Agora observa comigo aqui, ó. O A vale 20. O comprimento de B até C vale 20. Então, esse comprimento todinho aqui vale 20 centímetros. Então, se de 20 eu tiro 5, se de 20 centímetros eu tiro 5, vai sobrar quanto para esse M aqui, ó? 15. Vai sobrar 15. Então, eu acabo de descobrir o valor do 15 também. Então, o A vale 15. Então, beleza. Agora, a partir daí, né, eu posso agora tentar descobrir, por exemplo, aqui, quanto é que vale o meu H. Quanto é que vale o meu H. Aí Porque, você pode veja bem, aplicar o teorema de Pitágoras tanto para descobrir o H quanto para descobrir o B, né? isso, exatamente. Agora, olha o que eu vou fazer, ó. Aqui eu tenho, no caso, um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo vai ser a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. A hipotenusa, né, no caso aqui, ó, desse primeiro triângulo, vai ser 10. Então, vai ser 10 elevado ao quadrado é igual, né, ao meu H elevado ao quadrado mais o meu 5 elevado ao quadrado, né? Então, a hipotenusa é igual a H elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Vou escrever assim, vou abaixar um pouco aqui para ganhar mais espaço. Então, 100 elevado ao quadrado, ou 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Falei a resposta, né? H elevado ao quadrado continua sendo H, né? 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Vou passar o 25 para o outro lado, que vai ficar assim, ó. 100 menos 25 é igual a H ao quadrado. 100 menos 25 é igual a 75, que é igual a H elevado ao quadrado. Agora eu vou dar um peteleco aqui, ó, na orelha aqui do 2, vou dar um peteleco na orelha do 2, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, 75 dentro da raiz quadrada é igual a H. Mas só que a resposta no livro não está dessa forma. Por quê? Porque eu tenho que fazer a fatoração, porque não existe raiz exata de 25. Não existe um número que eu multiplique por ele mesmo que dá 75. Então, agora eu começo a fazer a fatoração do 75. Vou fatorar o 75 aqui, beleza? 75, dá para dividir por 2? Não dá. Não dá para dividir por 2, por quê? Porque ele é ímpar. Então, eu vou dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 não dá para ser dividido por 3, então eu passo por 4. Por 4 também não dá, então eu passo para 5. Então, aqui fica 5, 5 de novo e o número 1. Então, olha só, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 5. É a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. No lugar do 75, eu vou escrever esse valor que está localizado ali. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Agora, eu vou escrever uma raiz para cada um, ó. Essa raiz quadrada aqui, ó, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Esse 2 vai embora com a raiz quadrada e fica 5 vezes raiz de 3 é igual a H. Beleza? Tranquilo, Gabriel? Tranquilo, você vai ter que sair sem problemas. Beleza? Então, fica aí que o H é 5 vezes raiz de 3. Acabei de descobrir o H, e vou até anotar aqui, ó. O H é igual a 5 vezes raiz de 3 centímetros. Seria o H. Oi? Só um segundo, pode só repetir essa última parte? A parte da fatoração? Isso, última parte. Isso, vou repetir porque as respostas vão estar todas, né, de acordo com a fatoração. Então, veja bem, né, por que eu fiz a fatoração? Porque não existe raiz quadrada de 75, beleza? Não existe raiz quadrada de 75. Então, eu vou fazer a fatoração do 75. Vou dividir ele por 2 não dá, porque ele é ímpar. Por 3 dá. Dividir ele por 3, que dá 25. Por 3 não dá, por 4 também não, então vou dividir por 5, que dá 5, por 5 de novo, que dá 1. Então, eu posso escrever o 75 como sendo 3 vezes 5 vezes 5.
75 é a mesma coisa, ó. 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 5, 75. Então, eu vou escrever assim, ó, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, no lugar desse resultado, eu vou escrever o seguinte, ó, raiz quadrada de 3 vezes 5 elevado ao quadrado. E aí, lá nas propriedades de radiciação, né, eu falei o seguinte, que eu posso escrever esses números, certo? Cada um com a raiz quadrada, porque eles estão se multiplicando. Então, esse 2 aqui, ó, vai embora com a raiz quadrada e a resposta fica 3 vezes 5. Para ficar mais bonitinho, eu escrevo primeiro 5 e depois a raiz quadrada de 3, que é a resposta. Então, a altura é 5 raiz de 3 centímetros. Beleza? Pazini, deu para entender? Repete o cálculo todo, porque estou com um pouco de dúvida. Vou repetir sim. Professor, então quer dizer que sempre quando tiver, como chama? Sempre quando tiver ao quadrado o número, corta junto com a raiz, né? Corta junto com a raiz, ele vai embora junto com a raiz, beleza? Toda vez que tiver o quadrado, vai embora com a raiz quadrada. Tá, o Pazini pediu para me repetir os cálculos, né? Vou repetir aqui os procedimentos aqui do que eu fiz, para ver se fica mais claro, né? E aí eu paro na parte da fatoração, beleza? Vamos lá, deixa eu apagar essa parte aqui. Vou apagar novamente essa outra, então vamos prestar atenção novamente aqui. Beleza? Vou apagar logo tudo, né, para ficar melhor. Beleza, 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 beleza. Aqui tá excelente, né? Cadê? Deixa eu diminuir aqui essa borracha. Pronto. Beleza, aqui, vamos lá, todo mundo acompanhando. Ó, o que eu vou fazer? Então, olha só, eu desenhei o triângulo, a montagem do triângulo, certo? Agora eu vou pegar esse triângulo em vermelho e vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V nele aqui, ó. Então, eu desenho ele aqui, né, novamente. Então, aqui, ó, eu vou ter o ângulo C, aqui, o A, aqui vai ser 10, aqui vai ser H e aqui vai ser 5. O outro triângulo vai ser esse bem daqui, ó, mais ou menos aqui assim. Só a parte da altura. Ele quer só a parte da altura. Vamos lá encontrar essa altura. Você quer só a parte de como encontrou a altura? Então, beleza. Então, vamos só a parte da altura. Então, a parte da altura é essa daqui, ó. Como é que eu encontrei a altura? Né? Como é que eu encontrei essa altura? Essa altura eu encontrei da seguinte maneira, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Como é que é o teorema de Pitágoras? É a hipotenusa elevada ao quadrado. A hipotenusa é quem? O 10. Então, eu vou lá e coloco, ó. 10 elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, vai ser h elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é igual a 100, que é igual a h elevado ao quadrado, mais 25. 5 elevado ao quadrado, 25. O 25 eu vou jogar para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai negativo. Vai ficar assim, ó. 100 menos 25 é igual a h ao quadrado. 100 menos 25 é igual a 75, que é igual a h ao quadrado. Beleza? Dou um peteleco aqui na orelha do 2, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, fica aqui a altura h é igual a raiz quadrada de 75. E aí eu faço a fatoração, né? E quando eu faço a fatoração, que eu não vou repetir, que eu acabei de fazer, é igual a 5 raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Agora, falta o seguinte, né? Eu descobri que esse lado aqui, ó, ele mede 15, né? Porque esse comprimento aqui que eu chamei de A, ele media 20, que eu fiz o cálculo. Agora, esse lado aqui eu descobri que vale 15. E aí eu vou me deparar com outro triângulo. Que outro triângulo é esse, né? É esse triângulo bem aqui, ó. Aí tem várias maneiras de resolver. Eu vou resolver desse jeito aqui. Eu tenho um triângulo maior, né? O triângulo maior. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui é A, aqui é C, aqui é B, ó. 5 mais 15. Aqui vale 20, aqui vale 10. E falta eu descobrir esse B.
Como é que eu descubro esse B? Aplicando o Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó? Vale quanto? 20. Então, vai ser 20 elevado ao quadrado é igual a 10 elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. 20 elevado ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4, né? E adiciono 2 zeros. Então, 20 elevado ao quadrado é 4.000, beleza? 10 elevado ao quadrado é igual a 100, tranquilo, mais B elevado ao quadrado. Então, montei aí o Teorema de Pitágoras, beleza? Eu confundi aqui, ó. 20 elevado ao quadrado é 400. Você repete o 4 e adiciona 2 zeros. 400, viu? 20 elevado ao quadrado, 400. Beleza? Agora eu vou passar o 100, que é positivo, para o outro lado, que vai ficar assim, ó, 400 menos 100 é igual a B ao quadrado. Beleza? 400 menos 100 é igual a 300, que é igual a B ao quadrado. Vou dar um peteleco aqui, ó, na orelha do 2, ele vai para o outro lado, como raiz de 300 é igual a B. Mas olha só, existe raiz quadrada exata de 300? Não, não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Fatorar. Então, toda vez que não tem uma raiz quadrada exata, eu tenho que aplicar a fatoração. Vou dividir por 2, que é igual a 150. Por 2, novamente, que é 75. Por 2 não dá mais, vou dividir por 3, que dá 25. Vou dividir agora por 5, que dá 25. Opa, que dá 5. Vou dividir novamente por 5, que dá 1. Beleza? Agora eu vou escrever 300 aqui, ó. Ele é igual a 2 vezes 2, que é 2 elevado ao quadrado, que multiplica o 3, que multiplica o 5 elevado ao quadrado. Mas o 300 está dentro da raiz quadrada. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vai ficar o seguinte, ó, raiz quadrada de quanto? De 300. Mais 300 vale quanto? 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5 elevado ao quadrado. Vou colocar uma raiz quadrada para cada um. Vai ficar 2 elevado ao quadrado dentro da raiz, vezes 3 dentro da raiz, vezes 5 elevado ao quadrado dentro da raiz. Todos que têm 2, vai embora. Só sobrou quem? Aí sobrou, né? 2 vezes raiz de 3, vezes 5. Agora multiplica, ó. 2 vezes 5 é 10 vezes raiz de 3 centímetros. Então, meu outro cateto B, ele vale 10 raiz de 3. Então, repetindo a pergunta aí, ó, a hipotenusa vale 20, o outro cateto, que é o B aqui, ó, ele vai valer, qual foi mesmo que a gente chegou? 10 raiz de 3. 10 raiz de 3, aqui vai valer... E a altura relativa é Professor, 5 vezes raiz de 3. Então quer dizer que no final do cálculo, quando você faz lá, corta a raiz, aí você multiplica os dois, quando tem dois números? Isso, você multiplica os dois aqui, ó. Porque olha só o que aconteceu. Eu cortei o 2 com a raiz, sobrou 2. Eu cortei o 2 com a raiz quadrada, sobrou 5. Aqui é uma multiplicação. A ordem aqui não importa, né? Eu poderia fazer 2 vezes 5 vezes raiz de 3, ou então raiz de 3 vezes 2 vezes 5, tudo ficaria a mesma resposta. Mas nos livros e nos exames vestibulares, sempre ele coloca o número e depois a raiz quadrada de algum número. Por isso que eu escrevi 2 vezes 5 é 10 vezes raiz de 3. Beleza? Oi. Você multiplica também até os números que ficaram dentro da raiz, né? Se sobrar. Isso. Se sobrar também número dentro da raiz que não dê para simplificar, eu corto fora também. Eu multiplico, quer dizer. Tranquilo? Vamos resolver mais uma? Vamos resolver aí a letra 6. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui. Já eu posto, vocês copiem aí para estudar. Vamos lá, questão de número 6. A questão de número 6, ele diz o seguinte, nessa questão de número 6, ele fala o seguinte, ó, em um retângulo, a perpendicular traçada de um vértice sobre uma diagonal determina sobre essa diagonal
segmentos de 64 centímetros e 36 centímetros. Calcule o perímetro desse retângulo. Então, se ele está falando de retângulo, o que eu vou fazer? Desenhar um retângulo. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta vermelha e vou desenhar um retângulo aqui, ó. Beleza? Vou desenhar um retângulo. Está desenhado aí bonitinho o meu retângulo. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó. A perpendicular traçada de um vértice sobre a diagonal. Então, eu tenho que desenhar primeiro a diagonal. Eu vou lá e desenho uma diagonal. Poderia ser ao contrário? Poderia. Poderia ser ao contrário. Beleza? Então, pronto, desenhar a diagonal. Mas só que ele fala o seguinte, ó. A perpendicular traçada de um vértice sobre a diagonal. O que significa a palavra perpendicular? Perpendicular é um segmento de reta que encosta no outro e forma um ângulo de 90 graus. Mas essa perpendicular, ela sai da onde? Ela sai de um vértice. Ela sai de um vértice. Então, eu vou escolher aqui um vértice e traçar uma perpendicular. O que é a perpendicular? Ela forma um ângulo de 90 graus com a diagonal. É isso que o exercício está dizendo. E eu demorei um pouco para entender esse exercício, né? Porque ele fala a perpendicular... Na verdade, professor, essa aí eu até coloquei na atividade lá para eu tirar dúvida, porque essa eu também não tinha entendido. Beleza? Então, essa parte aqui eu também fiquei com dúvida, mas aí eu resolvi e deu certo. Então, ele fala, ó, a perpendicular traçada de um vértice sobre a diagonal. Então, olha só, traçada de um vértice sobre a diagonal. Então, eu tenho os vértices aqui, ó, que eu vou chamar do seguinte, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de A, certo? De B, de C e de D. Então, ó, a perpendicular traçada de um vértice, do vértice A, sobre a diagonal. Então, se é perpendicular, tem que formar um ângulo de 90 graus. E aí ele fala que essa perpendicular divide a diagonal em dois segmentos, um de 64 e outro de 36. Por que eu escolhi 64 aqui? Ó? Porque esse é maior e o outro é menor. Simplesmente por causa disso. Agora a gente começa a fazer conta. Professor, Agora rapidão. Pode perguntar. Eu ainda não terminei tudo da atividade que você passou, porque eu tava com muita dúvida. Essa questão, por exemplo, aí eu não tinha entendido. Não, tranquilo. Agora você entende, tenta fazer sozinho e me manda lá de novo, que tá tudo certo. Pode mandar? Tá bom? Não, pode mandar. Vocês podem mandar esse exercício até na semana que vem. Mas depois da prova, não tem como mais. Porque eu vou receber a prova de vocês na sexta-feira. Na quinta-feira eu fecho as notas. Então, vai ser 3 atividades, né? Vocês têm... Aí vai valer, né? A quarta atividade 06, a quinta atividade 07 e a terceira atividade também valendo 07, né? Somando as 3 atividades, vai valer 2 pontos para a nossa NT2. Então, depois de sexta-feira, não adianta mais. Teve muita gente que depois da nossa NT1 do terceiro bimestre mandou os exercícios, mas eu já tinha fechado a nota, e aí não tem como mais eu fazer. Então, até a semana que vem, né, antes da prova, na sexta-feira à tarde, nem precisa mais mandar, e nem de manhã também, na sexta-feira, porque eu já vou ter fechado tudo na quinta. Então, mandem até quarta-feira, no máximo até quarta-feira, porque na quinta eu fecho as notas, tá bom? E na Não, sexta... acho legal que o professor fala isso, aí vai ter alguém que vai mandar, tipo assim, quarta-feira, meia-noite, exata, 0000. Mas é o bom que fica registrado, né? O horário e o tempo de atraso, né? Então, na sexta-feira já era, viu? Então, mandem até quarta-feira, na quinta-feira, tá arriscado você ficar sem a pontuação, certo? E na sexta-feira nem adianta mais mandar. Então, mandem a quarta, a quinta e a sexta. Só vai valer nota a quarta, a quinta e a sexta. A primeira, segunda e terceira foi para NT1. A quarta, a quinta e a sexta, NT2. Beleza? Voltando aqui. Beleza, ó. Agora eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse triângulo aqui, ó. Certo? Nesse triângulo maior aqui, ó. Nesse triângulo maior aqui. Tá vendo que eu estou circulando? Agora vai ficar parecido com os outros exercícios. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Então, ele é esse triângulo bem aqui, ó. Vou redesenhá-lo aqui,
certo? Não vou redesenhar, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já desenhar logo 2 triângulos, beleza? Já vou redesenhar 2 triângulos para a gente fazer de forma direta. O primeiro triângulo que sempre eu desenho é qual? O triângulo menor, né? Então, ele quer saber aqui eu tenho uma altura H, né? Ele quer saber o perímetro. Esse lado aqui, ó, eu vou chamar esse lado aqui, deixa eu ver, de A, e esse lado aqui de B, beleza? Agora eu vou desenhar esse primeiro triângulo aqui, ó, que é o pequeno. O pequeno, ele vai ser assim, ó. Aqui assim, né? Mais ou menos aqui assim. E ele vem aqui, certo? Esse primeiro aqui, ó, que é o triângulo A, B e esse ângulo reto. Então, aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, aqui o ângulo de 90 graus, aqui vale H, e aqui vale 36, e aqui vale A. Todo mundo comigo aí? Beleza? Agora eu vou desenhar esse outro triângulo aqui, ó, que é o triângulo AD, e vai até o ângulo reto. Então, eu vou desenhar esse segundo triângulo aí, ó. O segundo vai ser, deixa eu ver aqui, para desenhar da forma mais bonitinha possível, né? Então, ele vem aqui. Ele já ficou feio, que eu não gostei. Aqui assim, aí ele vem para cá e depois finaliza aqui. Aqui eu tenho um ângulo reto, beleza? Aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui eu tenho, no caso aqui, né, A, B, opa, B não, né? A, aqui vale 64, aqui é o ângulo reto. Deixa eu pegar minha borracha aqui e apagar essa partezinha aqui. Pronto. 64, aqui vai valer B e aqui vai valer H. Beleza? Todo mundo aí de acordo com esse triângulo que eu desenhei, ó. 64, B. Tranquilo aí? Vamos começar? Vamos começar. Oh, mas eu sou anta, né? Eu desenhei o triângulo errado. Olha só, a gente desenhou o pequeno, galera, e o grandão. Eu desenhei foi o intermediário. É o pequeno que eu desenhei e o grandão. Pode chamar minha atenção aí. É o grandão, por isso que eu estava achando aqui meio confuso aqui, ó. Pronto, agora tá certo. Aqui é o ângulo reto, aqui é o ângulo reto, aqui é B, aqui é A e aqui é D. Beleza? Agora tá certo. Agora veja bem, ó, aqui é o ângulo B, vocês concordam? Aqui também, então eles partilham desse mesmo ângulo. Aqui vai ser A. Agora, olha só, essa diagonal mede quanto? 64 mais 36, que é igual a quanto? 100. 100. E aqui mede quanto? B. Beleza? Pronto, a gente já fazendo. Agora, o que eu faço? Qual é a primeira pergunta que eu faço para começar a resolver? Quem é a hipotenusa do primeiro triângulo? Quem é a hipotenusa do primeiro? Ah, está aparecendo. É o A e o C. Então, olha só, o A, ele vai estar para quem? Para a hipotenusa do segundo. A hipotenusa do primeiro para a hipotenusa do segundo, que vale quanto? 100, certo? Agora eu vou escolher aqui o 36, ó, o 36. Por que eu vou escolher o 36? Porque o 36, ele é o meu ângulo de referência, ele vai estar entre o meu ângulo reto e meu ângulo B. Quem está entre o ângulo reto e o ângulo B? É o A. Então, eu vou fazer aqui o A. Agora, eu multiplico, ó, A vezes A ao quadrado. 100 vezes 36, 3.600. Beleza? Agora, eu vou dar um peteleco aqui, ó, na orelha do 2, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, A é igual a 3.600 dentro da raiz quadrada. O A é igual... Agora, olha só, se a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 3.600 vai ser o quê? 60. Só fazendo essa lógica. Então, eu acabei de achar o valor do meu A. Então, o meu A aqui, ele vale quanto? 60. Ele quer descobrir quem? O H. Né? É o H que ele quer descobrir? Então, olha só, ele quer descobrir o B, né? É o B. Então, aqui, ó, vale 60. Aqui vale 60. Porque, no caso, ele quer descobrir o B para depois somar todos os lados. Isso. Agora eu tenho que descobrir o B, né? O B aqui, ó,
Vocês conseguem ver que eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras? Já vou finalizar, viu, gente? Eu sei que a aula já acabou, mas vamos terminar esse daqui, ó. 100 ao quadrado. A, né? 100 ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais b ao quadrado. Exatamente. Deixa eu pegar a borracha aqui para ganhar espaço, que a gente acabou de descobrir o valor de A. Vou apagar essa parte agora aqui para descobrir o valor de B. Então, o valor de B vai ficar 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é igual... Estou fazendo o Teorema de Pitágoras no segundo triângulo. 100 ao quadrado é igual a quem? A B ao quadrado mais 60 ao quadrado. 100 ao quadrado é igual a 10.000, viu? É igual a 10.000, que é igual a B elevado ao quadrado, mais 60 elevado ao quadrado, 3.600. Vou jogar para o outro lado. Vai ficar aqui, ó, 10.000 menos 3.600, que é igual a B ao quadrado. Aqui vai sobrar 6.400, beleza? Que é igual a B ao quadrado. Vou jogar o 2, dar um peteleco aqui na orelha do 2, e ele vai na forma de raiz quadrada. Vai ficar assim, ó, 64, né? 6.400 dentro da raiz quadrada, que é igual a B. Raiz quadrada de 64 é igual a quanto? A 8. Então, no caso, vai ser 80. Só adiciono 0, que é igual a B. Então, a resposta é igual a B. Achamos a resposta da questão? Não. Não. Por que não achou? Porque ele quer saber o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. E aqui mede 80. Então, aqui mede 60, aqui também mede 60. Aqui mede 80, aqui também mede 80. 80 mais 80, 160. 60 mais 60, 120. Então, 160 mais 120, aqui vai dar 280. Então, o perímetro é 280. Não é 180, não, professor? Ok. A primeira ali não é 180, não? 8 mais 8, 16. Então, 80 mais 80, 160. É que você tinha falado... mais 60, 120. 160 mais... Não tá certo. 20, 280. Beleza? Galerinha, vou ficar por aqui. Vou gravar um vídeo para postar para vocês das 7, 8 e 9, beleza? Para a gente concluir toda essa parte desse conteúdo. Então, aí lá na segunda-feira, a nossa prova vai ser só na sexta, né? Eu vou jogar aí para vocês, certo? Os exercícios aí